Olá pessoal, como vão todas e todos? Espero que todos estejam muito bem. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso, ao nosso estudo, e vamos entrar nos temas mais interessantes e importantes sobre o estudo dos direitos humanos, especialmente aqui no Brasil, né? A gente está lidando com sistemas a gente volta agora para uma abordagem mais, vamos dizer assim, processual, né? O que a gente vai estudar basicamente agora? A gente vai estudar um pouco de processo internacional. Mas antes de a gente entrar em processo internacional, de direitos humanos, claro, nós vamos estruturar aqui bem como que funciona, como que está estabelecido o sistema interamericano de defesa dos direitos humanos que a gente tem aqui entre nós, né? E eu gosto muito de ressaltar uma questão. Nós temos entre nós aqui no Brasil definitivamente a primazia de tutela dos direitos humanos pelo sistema jurídico interno. Ponto. Os sistemas internacionais de tutela dos direitos humanos, eles são em tom subsidiário, estão erguidos em tom subsidiário ao sistema interno. Ou seja, é normal, é comum, se olhar para o PIDCP, se olhar para a Convenção Americana de Direitos Humanos, a gente vai verificar que existe ali um requisito que a gente chama de um pressuposto de admissibilidade, para que o esgotamento dos recursos internos seja comprovado, ou seja, nós termos movimentado a máquina interna, é necessário para que nós acessemos o ambiente internacional de tutela dos direitos humanos. É basicamente essa linha de raciocínio, e essa afirmação que eu acabo de fazer, ela naturalmente ela enseja exceções. As exceções a gente vai olhar, por exemplo, quando a gente for estudar o artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, por hora, é muito importante que nós estabeleçamos entre nós aqui o seguinte mapeamento do que a gente estudou até agora na matéria. E isso é sempre bom recordar para nós sabermos exatamente onde nós estamos, né? E para onde vamos. Quase uma narrativa de Globo Repórter também. Vamos lá. Dê uma olhada aqui comigo. Aqui tem um slide em branco que eu queria exatamente mostrar para vocês como que essas coisas aqui vão funcionar. Olha só. Ó, tá vendo isso aqui que eu estou fazendo? É a representação do sistema interno. Ok? Dentro desse sistema interno, eu tenho o que a gente chama de primazia da tutela dos direitos humanos. Tranquilo. Né? Agora, se esse sistema interno falha, ou seja, existe uma ruptura nesse sistema interno, eu vou procurar alguma saída no ambiente internacional. Esse ambiente internacional de direitos humanos, no caso do Estado brasileiro, a gente vai saber que externamente, e a gente está lidando com a tutela dos direitos humanos aqui, buscando responsabilizações eventuais dos estados, a gente não está falando, por exemplo, de TPI, ok? Então, dentro do Brasil, na perspectiva do Brasil, a gente vai poder provocar dois tipos de sistema. Quais são esses dois tipos de sistema? Beleza. É o sistema da OEA e é o sistema da ONU. Alguma coisa sobre ONU e OEA nós já vimos aqui, ok? E sobre ONU a gente vai descer em algumas minúcias depois, mas a gente já viu aqui a Carta da ONU, a gente já viu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente já viu o PIDCP, PIDESC, ou seja, aqueles 4 principais tratados. Falta nós mergulharmos nesse estudo em relação aqui à OEA. E é o que a gente vai fazer basicamente agora. A OEA é responsável, né, pelo sistema regional interamericano de tutela dos direitos humanos. Tá? A ONU, por sua vez, ela é a responsável pelo sistema global de tutela dos direitos humanos. Ótimo. Isso daqui, nós damos uma pausa para a gente deixar muito claro o que a gente estudou, por exemplo, no nosso encontro passado. Toda a parte doutrinária a respeito dos direitos humanos, ou seja, o direito internacional dos
direitos humanos é justamente o ramo do direito internacional que vai abarcar todas essas situações aqui. Ou seja, a matéria, o conteúdo, as disposições, os direitos fundamentais, os direitos humanos, tudo isso vai fazer parte, todo esse sistema vai fazer parte desse conjunto maior aqui da disciplina. Ok? É normal nós estudarmos que isso para qualquer concurso público que a gente faça, tá? É normal que nós estudemos assim. Os direitos humanos, né? Os direitos humanos eles têm uma trilogia, ou eles têm três mecanismos de estudos aqui. Três mecanismos, três recortes que podem ser feitos. A gente tem o direito internacional dos direitos humanos, a gente tem o direito internacional dos refugiados e a gente tem o direito internacional humanitário. Só que o grosso do nosso estudo vai estar contemplado nessa situação. Para eu deixar claro para vocês o que significa isso daqui, o que significa isso daqui. Em relação ao direito internacional dos direitos humanos, o direito internacional dos refugiados ele tem um elemento especializante. Esse elemento especializante ele é conduzido a uma ideia de todos têm direitos a ter direitos, que é uma frase de Hannah Arendt, né? Já até a mencionei para vocês. Diz respeito a quem eu devo dirigir os pleitos necessários ao assegurar dos direitos que eu possuo. Quando eu estou falando de direito internacional dos refugiados, eu estou lidando com uma situação específica. Eu estou lidando com aquelas pessoas que não podem permanecer nos seus países por conta de algum tipo de perseguição. Eu estou falando dos deslocados internos, eu estou falando de pessoas que são obrigadas a deixar os seus locais de origem por uma circunstância específica da vida, como aconteceu o maior êxodo de pessoas anteriormente conhecido na história durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje no mundo nós vemos um outro período que chega a ser comparado com o êxodo de pessoas da Segunda Guerra Mundial. E quando a gente está lidando com isso, é necessário que nós estabeleçamos uma série de políticas, uma série de normas, tanto o aspecto legislativo, que eu quero dizer, quanto o aspecto de política, para nós absorvermos as questões relacionadas às pessoas em refúgio. Tá? E isso é muito discutido hoje, indiscutível, sem sombra de dúvidas, aqui entre nós no Brasil. Tá? Quem é responsável por isso aqui no Brasil, por exemplo, é a CONARE, né? Você tem o Conselho Nacional dos Refugiados, e existe uma convenção da ONU sobre os direitos dos refugiados, documentos recentes aprovados em Nova York em 2006 sobre os direitos dos refugiados, enfim. É um tema que gera bastante preocupação, mas ele tem a sua ambiência específica. É isso que eu gostaria de trazer com vocês, ok? Quando eu estou falando com direito internacional humanitário, aí eu estou falando do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tá? Eu estou falando basicamente do seu fundador, que é Henri Dunant. Eu estou falando aqui de práticas e de o que pode ser tolerado, o que é intolerável durante períodos de conflitos armados. Então, eu tenho um outro cenário. Eu estou falando, por exemplo, quais são as regras que eu devo aplicar para aquelas pessoas que se rendem durante um conflito armado. Quais são as regras que eu tenho que aplicar para os prisioneiros, o que pode e o que não pode fazer durante um conflito armado. Eu posso envenenar as águas de um rio? Não, definitivamente eu não posso. Ou seja, o direito internacional humanitário ele é ambientado em locais de guerra. É interessante nós verificarmos, por exemplo, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, ele normalmente tem as suas sedes estabelecidas em locais que geram grande interesse por conta da sua especialidade, que é grandes conflitos bélicos propriamente ditos, né? E uma assistência, um caráter assistencial, que é obviamente dado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Então eu tenho locais extremos no planeta de convivência humana, né, por conta desses conflitos, e eu tenho ali várias sedes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
E é gozado porque o Comitê Internacional da Cruz Vermelha tem uma sede, vamos dizer assim, praticamente permanente no Brasil. Aqui no Brasil. Não vai ter na Argentina, não vai ter na Colômbia, não vai ter no Suriname, não vai ter no México, não vai ter nos Estados Unidos, não vai ter no Paraguai, não tem no Chile. Né? Você tem países africanos, normalmente países africanos que têm guerras debeladas, mas aqui não. Aqui no Brasil, nós achamos que nós não temos nenhuma situação de anomalia internacional, mas é só vocês visitarem ali o site do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que vocês vão ver isso que eu estou falando com vocês. Por exemplo, a Ucrânia está lá. Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Além da Ucrânia, Brasil. Qualquer local de conflito bélico consistente, Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Além deles, Brasil. É uma situação para a gente pensar. Mas também o direito internacional dos direitos humanos aqui, ele está num ambiente restrito dentro desse cenário que eu estou falando com vocês. Tudo bem? Eu tenho aqui as convenções de Genebra a respeito disso também, eu tenho uma sobre refugiados, enfim, eu tenho todo um cenário específico de tutela internacional. Agora, o que não pertence ao direito internacional humanitário, o que não pertence ao direito internacional dos refugiados por conta desses elementos especializantes, pertence, por sua vez, ao direito internacional dos direitos humanos, que é o nosso grande objeto de estudo aqui. Ok? Então, a gente estabelece essa regra, eu vou mudar de novo aqui, desculpe aqui a estética, mas eu vou mudar de novo a cor do que eu estou mostrando para vocês, para lembrá-los o seguinte, quando a gente vai estudar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, aqui dentro do Sistema Interamericano, eu vou ter alguns documentos, cartas, por exemplo, eu vou dar uma olhada com vocês aqui sobre carta social das Américas, eu tenho a Carta Democrática do Sistema Interamericano, eu tenho a Carta da OEA, propriamente dita, que é uma carta organizativa, que tem outro sentido que é colocado, e eu tenho esses elementos aqui, quando eu estou falando de carta social, carta democrática, eu estou falando naturalmente de um ambiente pertencente ao mundo da soft law. Né? Ou seja, isso aqui não faz parte do direito internacional, dos mecanismos convencionais de tutela dos direitos humanos, como nós já estudamos, eu já demonstrei o significado disso para vocês. Agora, quando eu estou lidando aqui com o sistema interamericano, eu não posso deixar de dizer que o que há de mais importante, sem sombra de dúvidas, é um ambiente convencional propriamente dito. Né? A gente vai passar por eles. Mas é aqui dentro, e é isso que eu gostaria de demonstrar para vocês, é aqui dentro que eu tenho, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Protocolo de São Salvador, mas tenho também a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo e outras formas conexas, ou intolerância racial. Eu tenho aqui uma convenção que é específica para as pessoas, para o desaparecimento, de combate ao desaparecimento forçado. Eu tenho a Convenção de Belém, que é para a erradicação de violência contra a mulher. Eu tenho uma Convenção Interamericana de Combate à Tortura. Veja, eu tenho vários tratados internacionais. Eu estou dando alguns exemplos aqui, existem outros que vão dar a tônica do que é esse sistema interamericano de tutela dos direitos humanos. Ok? Beleza. Além desses sistemas, é importante que nós saibamos o seguinte. As perguntas de concurso público, muitas delas, trabalham com uma confusão provocada entre o que é comissão e entre o que é Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui eu vou até mudar o slide para nós sabermos o seguinte. Primeiro, sigla. CID quer dizer Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A sigla oficial da Corte, sob pena de causar anulação de prova objetiva, tá? É a Corte, IDH. Aqui é a Corte. E olhem só. Só para a gente ter uma ideia, é como se eu desse um zoom naquilo que a gente está falando no slide passado. Tem um sistema interno, eu tenho um cenário de ruptura, e eu procurei aqui quem? O sistema da OEA. Quando que é criado o sistema da OEA? Olha,
Isso é relativamente simples de nós sabermos. Ele é vinculado ao sistema ONU, é uma relação sinérgica que ele tem com a ONU. Eu tenho a Carta da OEA, que é de 1948, e na Carta da OEA existe uma previsão que a gente consegue contemplar, e eu vou passar por ela com vocês também, dos órgãos da OEA. E dentre os órgãos da OEA, isso é muito importante nós sabermos. Dentre os órgãos da OEA existe a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CID. Ou seja, a CID atua na promoção dos direitos humanos, tanto que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em relação a todos os países membros da OEA. Todos eles. O que é necessário para que um país seja monitorado, vamos assim dizer, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos? É necessário que ele seja um país membro da OEA. Pronto. Acabou. Estados Unidos são membros da OEA? Sim. México? Sim. Canadá? Sim. Brasil? Sim. Suriname? Sim. Costa Rica? Sim. Galera toda. Todo mundo. Membro da OEA. Da Organização dos Estados Americanos. Fechou. Esses países, por serem membros da OEA, são monitorados por quem? Pela CID, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Agora, preste atenção. Dentro aqui, eu tenho os tratados. O primeiro tratado que eu falei com vocês é a CAD, não é? Beleza, a CAD, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. E na Convenção Americana de Direitos Humanos, existe aqui um sistema jurisdicional de tutela dos direitos humanos, porque a CAD cria a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela é criada a partir da CAD. Fechou? Portanto, a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos funciona assim. Aqui estão as cláusulas da CAD. Eu vou ter, por exemplo, os direitos aqui colocados em relação ao que está sendo contemplado na CAD. Tranquilo, ótimo. Eu vou ter aqui mecanismos de proteção. Vou ter mecanismos de proteção, sim. Quais são os dois mecanismos de proteção que são mencionados aqui? A CID e a Corte. Qual o diferencial enorme em relação ao espectro de atuação de cada uma delas? É que a CID, aqui, é como se nós colocássemos um maisinho, no sentido de que ela recebe também uma segunda atribuição, uma segunda grande atribuição, dentre as múltiplas que ela exerce aqui. Porque a CID também é previsto como mecanismo de proteção da CAD para atuar dentro do sistema previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, tal como era previsto há muito tempo na Carta da OEA. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pode atuar dentro dessa sistemática, enviando casos, e a gente vai entender como isso funciona, para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo bem? Pode atuar aqui. Agora, essa comissão, essa CID, é exatamente essa CID aqui. É a mesma, que é um sinal de igual. É a mesma coisa. Essa CID é igual a essa, só que ela ganha essa atribuição. Então a CID continua a atuar em relação a todos os países membros da OEA. E além de atuar em relação a todos os países membros da OEA, ela atua também dentro de uma sistemática da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ok? Por outro lado, para que um país seja julgado pela Corte Interamericana, julgamento, órgão jurisdicional, nessa visão inicial. Esse país tem que ser membro da OEA. Além disso, tem que ser Estado-parte da Convenção Americana de Direitos Humanos. E, além disso,
tem que ter reconhecimento, tem que ter reconhecido. Vou botar aqui artigo 62 da CAD, que é a cláusula facultativa em que o país livremente se submete à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por exemplo, o Brasil ele é membro da OEA desde o seu nascedouro. O Brasil ele é membro da CAD desde 1992. O Brasil ele reconheceu a jurisdição da Corte Interamericana através da cláusula facultativa em 1998. Então, a regra é, para que um país seja julgado por este órgão aqui, pela Corte, ele tem que ser membro da OEA, tem que ser Estado parte na CAD, tem que ter reconhecido o artigo 62 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? Existe uma situação, uma exceção, por assim dizer, que fala que o determinado país da OEA pode reconhecer a jurisdição da Corte para o julgamento de um caso específico, mas não é isso que eu estou preocupado agora. Essa previsão é literal e está lá contemplada na Convenção Americana de Direitos Humanos. Tudo bem? Essa organização, professor, o que isso aí representa na parte prática? Representa que a galera erra aos montes questões objetivas por não conhecerem esta estrutura. E é aí que entra essa explicação que eu vou passar para vocês. Explicação aqui inicial. Vejam só. Então, vou pegar a cor verde aqui. Ó. Vou botar dois países aqui. Estados Unidos, Canadá. Vou botar aqui Brasil e Argentina. Tudo bem? A pergunta é, olhem só. Aqui eu vou colocar CID e aqui eu vou colocar Corte. Porque o que eu vou querer saber é, estes órgãos atuam em relação a Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina? Sim ou não? Por quê? Eu já adianto para vocês que CID, né, a Comissão Interamericana, o que eu preciso para que um país seja objeto de monitoramento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Eu preciso que o país simplesmente, deixa eu lembrar aqui, a CID está aqui, diretamente vinculado, eu preciso que esse país seja membro da OEA. Ok. Estados Unidos e Canadá são membros da OEA? São. Então eles são julgados? São. Eles são julgados, assim, por quê? Natureza jurídica, até adiantando uma coisa, a natureza jurídica da CID, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é de um órgão quase jurisdicional. Né? Ela tem determinados relatórios que podem funcionar como sentenças, por assim dizer. E quando funcionam com sentenças, por assim dizer, é que existe um feitio condenatório em determinado relatório que ela faz, reconhecendo a violação aos direitos humanos por parte de determinado país. E a gente vai olhar isso daqui a pouco. Fiquem bem tranquilas e tranquilos em relação a isso. Primeiro, essa sistemática. Aqui, a CID, ela passa, sim, ela controla, sim, a situação dos direitos humanos nos Estados Unidos e no Canadá. Porque eles são membros da OEA. E a Corte? Não. Porque Estados Unidos e Canadá sequer são membros da CAD, como o Brasil é. Os Estados Unidos chegaram até a assinar, mas a assinatura não gera responsabilidade internacional, nem vinculação internacional, e não faz parte da CAD, tá? Da Convenção Americana. Por quê? A Convenção Interamericana nada mais ela é muita coisa, tá? Mas estou só para vocês explicarem. Ela se trata, na verdade, de quê? De um tratado internacional dentro da estrutura dos países membros da OEA. Assina ou não assina, participa ou não participa. Tudo bem? E quando eu estou falando de Brasil e Argentina, são países que naturalmente passam aqui pelo controle de direitos humanos que é feito pela CID, e são países que também já reconheceram a jurisdição facultativa da Corte Interamericana de Direitos Humanos e são por ela julgados quando necessário. Ok?
essa fotografia é uma fotografia bem relevante para que a gente consiga entender que a formação do sistema interamericano, nessa perspectiva mais processual, depende de uma base de conhecimento para que a gente consiga progredir. Então, o que acontece? Eu saio deste cenário aqui que nós vimos, e eu sei que, saindo aqui do sistema interno, né, eu posso provocar OEA ou posso provocar a ONU. Sei que existem vários tratados no sistema interamericano. Um desses tratados é a CAD. E nesse slide seguinte que a gente deu, a gente mostrou para vocês que quando eu estou falando da CAD, eu dou esse zoom e falo, ó, vamos saber como que trabalha Comissão e Corte Interamericana. Então, quando a Corte Interamericana está julgando o Brasil em determinada circunstância, em determinado caso, é porque eu tenho todos esses caminhos que foram preenchidos. Ou seja, o caso não teve solução interna. E se a gente percorre esse caminho, né, fica bem mais legal da gente conseguir entender isso, porque as coisas têm que fazer sentido para a gente. Ele passa por esse caminho. O Brasil não deu vazão à obrigação primária que ele tem de tutelar os direitos humanos. A gente veio para o cenário interno. Eu poderia ir para a ONU, eu poderia ir para a OEA. O que determina a minha escolha? O que determina a minha escolha é o seguinte. E aí eu vou dar um segundo zoom aqui para vocês, tá? Mas eu vou pegar agora aqui alguns tratados do sistema global. Então vamos falar aqui, ó, PI, só para a gente dar outras cores aqui ao nosso estudo, né? PIDCP, PIDESC, posso falar da CCT, Convenção contra a Tortura, posso falar da CDC, Convenção dos Direitos da Criança, posso falar da Convenção de Combate ao Desaparecimento Forçado, posso falar da CEDAW, que é a Convenção da ONU para a Erradicação da Violência contra a Mulher. Então eu citei algumas aqui que eu puxei da memória nesse segundo. Mencionei. Vamos dar um zoom aqui num outro slide a respeito dessa situação, ok? Só para a gente entender bem, eu estou dando um outro recorte aqui. Lembrando que eu estou dando esse recorte, eu quero definir assim, eu tenho um problema, uma violência, um problema de morte materna, um problema de violência obstétrica no Brasil. E esse caso não foi solucionado satisfatoriamente pelo Brasil. Eu fui para o cenário internacional. No cenário internacional, eu estou perguntando como é que eu escolho, como é que eu decido para onde eu ir. Eu já disse para vocês, eu posso vir para cá ou eu posso vir para cá. Não tem problema, não preciso passar por aqui para depois vir para cá, tá? Então vejam só. Dentro dessa circunstância, eu estou dando aquele zoom. Agora, lá no sistema onusiano, para a gente entender bem o que a gente está falando, aqui eu saí do sistema interno, teve essa ruptura, e eu vim aqui para a ONU. Na ONU, eu vou ter tratados internacionais. PIDCP, PIDESC, CEDAW, né? Vou ter a CCT da ONU, que é a Convenção contra a Tortura. Posso ter a CDC, que é a Convenção dos Direitos da Criança. Tá, citei algumas aqui, não citei? Tá. Qual que eu vou definir? Por exemplo, se eu tenho aqui na OEA, eu vou espelhar isso aqui na OEA. Então, na OEA, para lidar com as mesmas temáticas, eu teria quem? A CAD, o Protocolo de São Salvador, a Convenção de Belém, que também lida com os direitos das mulheres, a Convenção Interamericana de Combate à Tortura. E vamos colocar aqui uma convenção sobre os direitos da criança, no cenário interamericano. Não vou abordar isso aqui agora não. Mas ó, o que vai definir? Eu vou procurar primeiro e vou estabelecer qual é a temática prioritária. A temática prioritária aqui que eu falei com vocês foi o quê? Morte materna, violência obstétrica. Tudo bem?